Bom, Lucas, então aqui ó, nós desenhamos o complexo metálico que lá está no artigo do Ramos, tá? Só deixa eu abrir aqui o Zotero para pegar o artigo certinho aqui. Ramos. Não, não está aqui o artigo, eu acabei não salvando ele. Não, mas beleza, então. A gente vai passar isso para 3 dimensões. Deixa eu abrir o outro software aqui. Deixa eu ver se eu passar dessa maneira aqui, como é que vai ficar. Ficou horrível, né? Vamos fazer um MM2 aqui, ver se ele se ajeita, mas vai ficar pior, né? É que tá muito pesado pro meu computador, cara. Ó, tá muito ruim isso aqui. Vamos parar. Eu acho que você vai ter que desenhar isso no Gauss View, cara. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Aqui ficou bem melhor. Como que eu fiz isso, Lucas? Em vez de vou criar uma nova aba aqui, ó. Em vez de você copiar ali no software Ctrl C e você vir aqui no CamDraw e no Cam 3D e dar um Ctrl V e depois você pedir para MM2, isso às vezes pode complicar mais a nossa situação, tá? Então o que geralmente você faz? Você vem aqui em Edit, Paste Special, Preserve Coordinates. Quando você faz isso de preservar coordenadas, ele entende que ali as coordenadas aqui do 2D, ele passa as coordenadas aqui para o 3D. Na maioria das vezes ainda não dá certo, tá? A princípio ali, ó, deixa eu voltar a aba aqui, ó. A princípio ali a gente teve sorte, tá? A princípio aqui ele entendeu, legal aqui que o complexo ele tá bem formado aqui, tá? Não, daí você vai pro Gauss View, né? Pro Gauss View, cara, desenhar as coisas no Gauss View é um pouco mais complexo, tá? Só que você vai ver que o Gauss View ele é uma ferramenta bastante interessante para você desenhar as coisas quando você começa a pegar o jeito, né? Então, como é que a gente desenharia esse complexo aqui no Gauss View, né? Então, você tem que achar aqui a forma do carbono. Você tem que clicar aqui na tabelinha periódica. Deixa eu só ver onde está a tabelinha periódica aqui. Aqui abriu a tabelinha periódica. Daí você vai aqui em cobre. Que tipo de cobre que tu quer, né? É que aqui tá foda, cara. Eu não sei porque que nesse meu computador dá esses problemas aqui, ó. Deve ser esse aqui? É esse aqui. Não é esse aqui não. Aqui o cobre deve ser esse aqui. É esse aqui, ó, né? Aí você começa a desenhar em cima dele aqui, ó. Tá? Bom, mas deu certo ali no CamDraw. Tá? Então, ó, ele ainda está calculando, mas já chegou numa estrutura razoavelmente boa aqui para a gente passar isso para o 3D, tá? Lá para o Gauss View. Então eu vou salvar isso, vou salvar na área de trabalho ali.
pode ser... Ah, não. A gente não vai abrir isso no Gauss, a gente vai abrir isso no Maestro. Então, para abrir isso no Maestro, você tem que salvar isso como ponto mol 2. Aqui, ó. Vou colocar aqui complexo. Eu não vou fechar isso aqui. Eu vou tentar abrir lá no Maestro. File, Import Extruders. Isso aqui você já sabe, né? Desktop complexo. Tá? Então ele abriu aqui a estrutura do seu complexo. Tá? Aqui, Lucas, é o seguinte: quando você trabalha com complexo organometálico, cara, aqui você tem um cobre ali no meio aqui, ó. Se você colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Então, quando você tem, ó lá, você coloca aqui é o cobre, tá? Só que esse cobre, ele se você olhar no artigo, ele é cobre 2, tá? Então você tem que colocar isso como um NOx número 2. Como é que tu faz isso, né? Você vai aqui em, acho que é em Builds, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí você clica aqui no cobre e aqui, ó, carga mais 1. Então você clica aqui, colocou carga mais 1, você clicar mais uma vez, ele coloca a carga número 2, tá? Então, ó, agora ele ficou com um mais 2 ali, ó, tá? Só que esse composto, ele é neutro. Então, se ele é neutro, o cloro que está aqui em cima, ele é menos 1. E o cloro que está aqui embaixo também é menos 1. Tá? E aí, no final, nós temos uma estrutura neutra. Tá? Essas ligações aqui, ó, dupla O, cobre, nitrogênio aqui, essas ligações aqui, elas são ligações, não são ligações covalentes, são ligações coordenadas. Então, como é que você faz para deixar essas ligações coordenadas? Você clica em cima da ligação, você vem aqui, ó, Decrement Bond Order, né? Diminuir a ordem de ligação. Ó, diminuir a ordem de ligação. Clica na outra ligação, você diminui a ordem de ligação. Mesma coisa aqui, ó. Diminui a ordem de ligação. Diminui a ordem de ligação. Aqui do cloro com o cobre também. Ok? Aí você diminuiu todas as ordens de ligação. E aí você tem um cobre aqui hexacoordenado com carga mais 2, né? Então, se você colocar o mouse aqui em cima, ó, você vai ver ali na parte de baixo, vai aparecer bem aqui, Lucas, ó. Bem nessa posição aqui, ó. Você tem um cobre mais 2. Se você for para o átomo de cloro, ó, você tem o cloro menos 1. Se você for para o outro átomo de cloro, você tem cloro menos 1. Se você tira o mouse e deixa em qualquer região da tela, aparece que não tem carga, tá? Ó, charge 0 aqui, ó, charge 0, tá? Então a gente diz assim que a molécula é neutra nesse caso, tá? Bom, Lucas, então agora a próxima etapa é a gente fazer a busca conformacional disso, ok? A busca conformacional você já sabe, conformacional search. Só que aqui, Lucas, quando você faz uma busca conformacional que tem átomos metálicos, tá? Pode dar alguns probleminhas, ok? Quais são esses probleminhas? Principalmente na seleção do campo de força. Aqui você vai selecionar aqui em Force Field. Geralmente ali a gente utiliza aqui, ó, o MMFF,
quando a gente trabalha só com moléculas orgânicas. Mas aqui nós temos metais, tá? Então aqui geralmente a gente utiliza esse campo de força OPLS 2005. No solvente a gente coloca nenhum. Constraints, né? Ou seja, para você manter, que é esse constraints? É para você selecionar coisas que você não quer mexer na sua molécula, tá? Vamos deixar isso 100, tá? Vamos deixar 100 e vamos ver o resultado, tá? Geralmente a gente faz isso em complexos metálicos. Se o resultado não for muito adequado, ou seja, torcer muito a molécula, a gente começa a congelar algumas coisas. C-Search, né? Você sempre utiliza o segundo aqui, Perform Automatic Setup, ok? Isso aqui você já sabe. Etapas, eu vou colocar 2000 etapas aqui. E a energia aqui a gente já sabe que a gente coloca 65, né? Que dá em torno ali de 15 quilocalorias por mol, ok? Aí aqui eu vou clicar em Run, vamos ver se vai dar certo. Tem muita coisa aberta no meu computador aqui, eu tenho até medo de... a princípio a gente não vai ter problema não, vamos esperar terminar. Algumas coisinhas diferentes que você vai fazer quando você fazia na parte de RMN, tá? Algumas coisas, por enquanto a única coisa diferente que tu viu aqui é o complexo metálico, por enquanto. Oi Lucas, tá me escutando? Tá, então aqui ó, ele terminou. Deixa eu só fechar aqui. Fechar aqui. Vamos ver a cara dos complexos aqui, ó. Vamos ver se ele estragou. Não, a princípio não estragou os complexos não, tá? O que seria estragar o complexo, né? Não deixar ele nessa forma hexa substituída, né? A gente chama isso dentro da química organometálica, né, de uma bipirâmide de base quadrada, né? Você tem uma bipirâmide, você tem uma estrutura do tipo bipirâmide de base quadrada aqui, tá? Né, você tem uma pirâmide de base quadrada na parte de cima e você tem uma pirâmide de base quadrada na parte de baixo, tá? Então, ó, você tem esse complexo, você tem esse. Basicamente, ó, o que muda de um complexo para o outro é a etila aqui, ó, né? Se você pegar o primeiro com o terceiro, ó, é a posição da etila apenas, ó. Primeiro, isso aqui mudou um pouquinho mais. Ó, esse aqui mudou um pouquinho mais. Esse aqui mudou um pouquinho mais, tá? Então, o ideal é a gente fazer uma busca, um cluster of conformers, né? Eu sei que a gente só tem seis conformers aqui, tá? Mas a gente faz uma busca conformacional aqui, um agrupamento por clusters. O problema é que desse software aqui, ele já nessa nova versão, você coloca aqui o número de clusters que você quer, tá? Geralmente aqui, Lucas, o que eu falo para os meus alunos, tá? Você coloca um cluster, geralmente, né, para cada mais ou menos 10 conformers aqui gerados, tá? Só que como a gente tem aqui menos do que 10, e a gente viu aqui, ó, a diferença do primeiro pro quarto aqui, por exemplo, ó, né? Você viu que tem uma diferença aqui na cadeia, ó, uma diferença não tão grande, mas você tem uma diferença ali.
Então, geralmente aqui, Lucas, a gente coloca 2. Já coloca número 2 aqui. Multiples groups, ok? Aí vamos dar um run. Ele vai gerar dois grupos de conformers apenas. Você poderia fazer a otimização desses 6, tá? Mas a otimização desses 6 aqui ia demorar bastante. Então a gente faz um agrupamento por cluster rapidinho aqui, ó. Ele gerou 2, né? Então, ok. Ó, comparar esse primeiro, ó, ele exatamente foi o que a gente previu ali, ó. Ó, esse primeiro aqui, ó, ele não mudou, só mudou com relação à posição da etila, ó, muda com relação à etila. E esse outro aqui, eles são bem parecidos também, só que se a gente comparar o primeiro desse com esse daqui, ó, muda também a posição da etila e muda a geometria ali, ó, da cadeira. Tá? Então a gente vai pegar essas duas moléculas aqui, uma representativa de cada cluster. A gente vai em File, Export Structures. Aí aqui eu vou salvar na área de trabalho mesmo, tá? Base number mais ok. Vou colocar com complexo conf. E a extensão aqui a gente vai salvar em ponto SDF, SD e ponto mol. E aí eu vou tentar salvar na área de trabalho. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Vamos ver se salvou as duas. Salvou aqui as duas estruturas diferentes. Então eu vou abrir a primeira no Gauss View. Olha só que interessante, né? Quando você abre isso aqui no Gauss View, Lucas, os átomos de cobre eles não têm ligações, tá vendo ali, ó? Não tem uma ligação no átomo de cobre, tá? O que isso significa? Que o Gauss View, a princípio, né? O Gauss View ele entendeu que é uma ligação coordenada e não uma ligação covalente, tá? Vamos abrir a outra estrutura. Ele já abriu aqui, né? Não, isso aqui é uma. Cadê a outra? Esse é um. Não sei onde ele colocou 2. Deixa eu fechar um aqui. Maximizar. Tá. A 2 está aqui, ó. Aí aqui, Lucas, é só você fazer um cálculo de otimização mais frequência, tá? Só que aqui, Lucas, com que tipo de base, né, que tipo de método que a gente vai utilizar? A gente vai começar pelos métodos mais simples mesmo, né? OPT mais FREC, método DFT, B3LIP, 631G mais DP. Aqui depende do computador que você está utilizando, né? Coloca a memória e coloca o número de processadores. Ignorar simetria. Tira write connectivity. Ok, e daí você clica em Edit, Save e aqui você já sabe, né, como é que roda.